dia. Bom estarmos na casa do Senhor, mesmo um dia bem frio. Eu estava tentando ali ver se sai a fumaça da boca, né? Mas hoje não foi o dia. Meus amados, nós temos falado muito a respeito do Evangelho de João. A mensagem que eu vou trazer para os amados é uma mensagem que também já pude compartilhar com outra igreja, mas eu quero finalizar os estudos, né, as mensagens que temos trazido sobre a carta de João. E nessa manhã eu quero finalizar essa sequência na terceira carta de João. Terceira carta de João. E eu quero, juntamente com os irmãos, meditar sobre a importância de ter um exemplo no serviço a Deus, de como nós devemos servi-lo, como podemos e devemos ser exemplos para aqueles que estão na casa do Senhor, para os que vêm de fora. E nós vamos então meditar nas Santas Escrituras a partir desse exemplo que devemos prestar diante de Deus e da sua igreja. Terceira carta, ele não tem capítulos, somente versos, né? Está escrito assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Esses deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos um por um. Pai, utilize de mim, Senhor, sou o teu instrumento. Que fale o teu Espírito intermédio de mim, não, ó Deus, as minhas palavras, o meu pensamento, mas seja o Senhor para o louvor da tua glória. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, eu tenho pensado muito em uma coisa que tem sido diária em relação ao nosso comportamento concernente à Igreja de Cristo e concernente também tanto aos missionários como também às pessoas que nos visitam. E pensando nisso, nós temos percebido que algumas ações que não são bíblicas, ela tem sido algo diário em nosso coração. Às vezes a nossa falta de observação, a nossa falta de amor, que tem sido muito evidenciado em todas as mensagens que tenho trazido aos amados irmãos, as mensagens que têm sido pregadas aqui,
não falando apenas sobre comportamento, mas falando sobre vida cristã, vida com Deus, o testemunho cristão. E nós vamos perceber nessa carta que João, ele chama a atenção para duas pessoas, apesar de serem três, mas eu quero colocar aqui, tanto Gaio como Demétrio, no mesmo patamar de exemplo, mas Diótrefes como aquele que é diferente desses dois irmãos. E a gente sabe que existem muitos irmãos que professam a Cristo, são considerados até mesmo salvos, sejam nominais ou não, nós temos visto muito isso nos dias de hoje. Mas uma coisa também que precisamos entender é que quem é cheio do Espírito Santo nunca vai tratar mal a sua igreja. Quem é cheio do Espírito Santo, ele nunca maltrata pessoas. Quem é cheio do Espírito Santo, até o estrangeiro é bem acolhido. É evidente que, como também temos sido enfático, que nós não vamos aceitar o pecado, nós não vamos ser coniventes com o pecado, mas isso não nos traz justificativa para maltratar, ou até mesmo para levantar calúnias, ou até mesmo para gerar dissensões, ou outras razões, ou quaisquer que sejam, de tentar colocar diante do corpo de Cristo o sentimento dele mesmo, pois está ferido, pois está machucado, pois está insatisfeito, e levar outras pessoas a terem o mesmo sentimento que essa pessoa tem. E isso, meus irmãos, tem sido algo diário, porque nós sempre buscamos em outras pessoas evidenciar no coração delas a nossa insatisfação, para que ela também muitas vezes se torne insatisfeita, assim como nós estamos insatisfeitos. E isso não é bom, isso não é agradável a Deus. A maneira também como nós devemos servir a igreja, a casa do Senhor, ela não deve ser também de forma pesada. Certo dia, eu conversando com um irmão em Belo Horizonte, ele tinha recebido o chamado foi chamado para a liderança, para liderar o departamento de jovens daquela amada igreja, ali em São Mateus, isso no Espírito Santo. E ele disse: pastor, eu vou porque estão me chamando. Mas quando ele foi porque o chamaram, meus irmãos, foi muito evidente que, por ele não ter ouvido a voz de Deus, e ter apenas escutado o chamado, e ter atendido o chamado porque foi chamado, e a ideia dele é a seguinte: não, eu preciso ser alguém na igreja, eu preciso galgar algum status na igreja. Meus amados, foi um dos períodos em que mais se houve destruição no meio dos jovens. Foi o período em que a divisão entre eles foi algo assim muito notória, porque apenas quis galgar e não entendeu que servir a Deus não é por questões de status, porque é porque nós amamos a Deus, por isso nós o servimos. Nós não apenas servimos ao Senhor para retribuí-lo, porque nós não temos nada para retribuir para Deus. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Pastor, mas eu adoro o Senhor. Sim, meus irmãos, mas olhando humanamente falando, a nossa adoração será insuficiente diante de um Deus que é poderoso e eterno. Pastor, mas o meu dízimo é alto, a minha oferta é boa. Eu sou proativo na casa do Senhor. Nada disso, meus irmãos, poderá pagar o que Ele fez por nós. Como costumo brincar com os irmãos, eu estou no Serasa, no SPC de Deus, e não tem como nem negociar a dívida, porque é uma dívida impagável, é uma dívida que nunca pagaremos, mesmo que um dia recebamos um corpo glorificado, estejamos nos céus, possamos contemplar a glória do Senhor sem pecado, sem nenhuma corrupção no corpo. Mesmo assim, eu vou usar um termo aqui, a eternidade, pastor, será insuficiente, a nossa eternidade com Deus, mesmo assim, será insuficiente para pagar o que Ele fez por nós. Olhando para o texto do Evangelho, do evangelista João, melhor dizendo, ele usa agora
algumas palavras para mostrar a importância de como nós devemos viver, conviver, ser na igreja. Primeiro, o apóstolo João nos chama a atenção sobre o testemunho de Gaio. Ele olha para Gaio e percebe que Gaio é um bom exemplo para a igreja, é um bom exemplo para os missionários, é um bom exemplo para os estrangeiros. Percebam uma coisa, versos 3, verso 6 e verso 12. O que João vai falar sobre Gaio? Verso de número 3, ele vai dizer o seguinte sobre Gaio: pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Verso 6: estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem caminhá-los em sua jornada em modo que agrada ao Senhor. Verso de número 12, falando agora de Demétrio: quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. A primeira coisa que João chama a atenção é sobre as ações de Gaio e Demétrio. Que ações são essas de uma pessoa que dá bom testemunho? Esses irmãos se encontraram com João, encontraram lá e falaram: olha, João, queremos falar com você sobre Gaio. Gaio dá bom testemunho. Gaio, ele dá bom testemunho da verdade, e a verdade também é testemunha, que ele traz testemunho. Gaio é um cristão exemplar, João. Gaio nos recebeu bem, foi educado conosco, nos tratou com gentileza, nos tratou como humanos. Gaio foi bom conosco. Por que, meus irmãos, há um bom testemunho de Gaio? Porque Gaio não apenas testemunhava bem a respeito do evangelho, como a sua vida era o testemunho também desse evangelho. Nós precisamos perceber que para esses irmãos, Gaio se demonstrou totalmente fiel à verdade, ou seja, à palavra do Senhor. Gaio se demonstrou uma pessoa que verdadeiramente estava cheia do Espírito Santo. Porque para os estrangeiros que nunca o conheceu e partiu a conhecê-lo no momento em que se cumprimentaram, eles falaram: nosso pai, Gaio é um homem de Deus. Falando isso, meus irmãos, o que me chama a atenção nos dias de hoje é que muitas vezes nós não temos tido esse mesmo comportamento de testemunho. Muitas vezes a nossa vida, ela mais diz respeito a nós do que a Cristo. Por isso nós não damos bom testemunho. Quando a nossa vida se diz apenas respeito a nós, será evidenciado, na verdade, todos os nossos erros. Mas quando Cristo habita em nós, como diz Paulo, já não sou eu mais quem vivo. E quando eu me preocupo em fazer a vontade do Senhor, e entender que eu o salvo em Cristo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, não pode viver segundo a carne, mas vive segundo o Espírito, ele dará bom testemunho. Quem não dá bom testemunho do Evangelho, precisa ter encontro real com o Evangelho. Porque eu não consigo concordar, pastor, que quem diz ser do Evangelho, dá mau testemunho sobre o Evangelho. Eu não consigo concordar de quem diz ser cristão, evangélico, salvo e lavado pelo sangue de Jesus Cristo, maltrata as pessoas. Não consigo olhar para dentro do meu coração e ver que o meu coração se diz cristão, mas a minha língua não fala que é cristã. Não há como, meus irmãos, entender uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, dissemina na igreja divisão, contenda,
Não há como compreender que aquele que é cristão, se diz lavado pelo sangue de Jesus Cristo, fala mal da igreja, não quer amar a igreja, não quer estar com a igreja, não quer viver servindo a igreja. Não há como. Gaio é o exemplo que nós devemos seguir. É o exemplo daquele que quer ser bênção e é bênção. É o exemplo daquele que não está numa vida que é politicamente correta, porque a Bíblia não nos ensina a ser politicamente corretos. A Bíblia nos ensina a nos posicionarmos, ou somos bênçãos ou somos maldição, ou somos pessoas corretas ou incorretas, ou é sim ou é não. A gente não pode ser o meio, porque quem é do meio é Satanás. Porque se a palavra é sim ou não, o talvez procede de onde? Do inimigo. Mas como cristão, precisamos nos posicionar como Gaio, que deu bom testemunho. Palavras do próprio apóstolo João: Gaio, estou feliz com você, você dá bom testemunho. As pessoas vieram me dizer que quem é você? Meus amados, o que dizem sobre nós? Eu já disse aqui aos irmãos um dia, que eu na esquina lá de casa, hoje o pastorzão mora lá, né? Que tem uns velhos lá, né, pastorzão? E um jovem que fica jogando dominó na esquina lá da rua. Toda tarde. Chega 4 horas da tarde, estão lá jogando dominó. E um dia eu cheguei para o seu Beni, que é o cara aqui que mora de frente ali. Eu perguntei a ele assim: seu Beni, o senhor congregaria na igreja onde eu sou pastor? O senhor frequentaria a igreja onde eu frequento? A pergunta que podemos fazer isso aos nossos vizinhos, eu já disse aqui à igreja: você teria coragem de perguntar aos seus vizinhos se eles teriam coragem de congregar na igreja onde você faz parte? Será que teríamos a coragem de perguntar aos nossos amigos do trabalho e dizer assim: você congregaria na igreja onde eu congrego? Porque o que dizem sobre nós? Não, pastor, mas o povo fala mesmo. Sim, meus irmãos. Mas o que falavam dos apóstolos? A palavra que saía daqueles que perturbavam o apóstolo era: eles são seguidores de Jesus Cristo. O que se atribuía aos apóstolos? Não é porque eles maltratavam as pessoas mal, pastor. Não é porque eles falavam disseminando os palavrões. Eles eram perseguidos, e a palavra que saiu dos fariseus, a palavra que saiu dos perseguidores dos apóstolos era: eles seguem a Jesus Cristo. Olha o mau testemunho, no bom sentido, que falavam sobre os discípulos: são seguidores de Jesus Cristo. Gaio é um exemplo do membro da igreja que devemos ser, genuínos, cristãos, que testemunham bem sobre a verdade. João fica alegre, porque ouve o bom testemunho de Gaio. Segunda ação que é percebido na vida de Gaio, é a sua amorosidade em relação às pessoas. Olha só o que está escrito no verso 5 e verso 6 da carta de João: amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Esses deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Gaio era uma pessoa que demonstrava amor. Não era uma pessoa falsa em seus sentimentos. Não era uma pessoa, meus irmãos, de duas caras. Sorri achando que tem amor, mas por trás é a facada. Gaio, meus irmãos, era nítido nele o amor pelos irmãos. Isso era percebido na maneira como ele tratava, a maneira como nós tratamos alguém, a maneira como nós falamos de alguém. Meus amados, quem é adulto, quem é experiente, quem tem o Espírito Santo, logo você pode discernir se a pessoa te ama de verdade ou não. Você que é marido, você que é esposa,
Pelas atitudes do seu marido, você vai perceber se ele te ama de verdade ou não. Porque, meus irmãos, a mentira não tem poder de autossustentação. A mentira, ela não tem poder de permanecer firme. A mentira não consegue esconder eternamente quem nós somos. Um dia é revelado, porque o pai da mentira é o que mais tem desejo de revelar a sua própria mentira para envergonhar ou trazer problema. O próprio diabo, se bobear, ele que toma a atitude de envergonhar o cidadão que é mentiroso, porque é filho dele. Se o pai da mentira tem filhos, quem é que vai agir com os filhos? O próprio pai da mentira, se deixar. Gaio é uma pessoa que ama de verdade. E eu quero enfatizar novamente: quem ama não aceita erro, corrige-os. Quem ama não aceita pecado. Ele ama a pessoa sim, mas fala a verdade em amor, para que essa pessoa que vive em pecado não vá para o inferno, não fique sem salvação. Mas quem ama fala a verdade, mas também demonstra a verdade. Ele quer, as pessoas sentem. E quando nós temos o amor verdadeiro de alguém, queremos sempre estar perto dessa pessoa, por mais que ela diga a verdade, e deve dizer a verdade. Ele é o exemplo de uma pessoa que ama, que se preocupa, que não faz acepção. Gaio não fez acepção de ninguém, meus irmãos. Não importava se era de casa ou estrangeiro. Não importa que qualidade de roupa ele anda. Não importa o nível intelectual que ele tenha. E eu fiquei assim muito estarrecido com um pastor que me mandaram um link. Eu fui verificar se é verdade, porque tudo que manda pela internet eu verifico. Mas eu verifiquei a verdade. E eu fiquei um pouco estarrecido quando um pastor de uma imensa igreja criou na igreja a sala VIP dos membros. Tem na igreja uma sala VIP para os mais ricos, pastorzão. Eu só não dei uma voadora no meu celular porque ele é pequenininho e a gente precisa para comunicar. Meu irmão, você já parou para pensar que nível de amor essa pessoa tem? Os desprovidos, os aposentados, os assalariados, parece que não tem parte. Quando a gente olha para o texto dos evangelhos de Mateus, quando chega a mãe de Tiago e fala assim: olha, Jesus, coloca os meus 2 filhos aí, um do lado do Senhor, coloque eles em status de privilégio. Eu já disse aqui um dia aos irmãos, que quando eu servia a Deus ali, pastoreando a igreja de Getsemane, auxiliando, tinha um irmão, meus amados, que o dízimo dele era altíssimo. E porque o dízimo dele era altíssimo, ele queria ter privilégios na igreja. Não, meu dízimo é alto, então tem que ter privilégio. Minha patente é alta, eu tenho que ser bem atendido, eu tenho que ser o primeiro na igreja. Que os aposentados que esperem, que os pobres da igreja que me esperem. Ele queria, como Diótrefes, que vamos ver daqui a pouquinho, queria ter primazia na igreja, queria ser o bambambam, começou a dar ordem. O pastor Jorge Linhares chamou o tesoureiro e falou assim: devolva o dízimo desse insurgente aqui, porque o Deus que nós servimos não precisa do dinheiro dele, é ele quem precisa de Deus. Quando foi em 2018, quando eu saí de férias, em julho, eu fui lá em Belo Horizonte. Aí, meus amados irmãos, eu vi o filho desse irmão, o empresário. Eu perguntei: como é que está o teu pai? Ele falei assim: meu pai é um funcionário público, pastor. Meu pai perdeu a empresa dele. Nós perdemos a mansão. A minha Ferrari já não existe mais. Pastor, o senhor acredita que até os nossos apartamentos hoje não mais existem? Por quê?
porque achou, porque o seu dízimo era grande, teria, meus irmãos, a regalia, e nós caímos no erro. Meus amados, o amor, ele não distingue se você ou não deve ser mais amado. O amor, quem ama a Deus, saberá até amar a pessoa que é chata. Quem ama o Senhor, quem é cristão, assim como Gaio, não faz acepção quem será bem tratado ou não, quem vai chegar ou não, quem vai estar perto da gente ou não. É evidente que nós não vamos andar segundo os escarnecedores, nós não vamos nos assentar na roda deles, mas a casa do Senhor, a gente não pode cumprimentar alguém bem e o outro mal. Meus irmãos, isso não é papel de cristão, isso não é papel de crente. A pessoa pode ter o pior pecado, ela tem que ser bem tratada. Volto a dizer, não significa que vamos aceitar o pecado, mas tem que ser bem tratada. E isso não apenas aqui na igreja, mas em casa, no trabalho. Percebam que Gaio deu bom testemunho porque ele tinha amor. E quem tem amor de Deus dá bom testemunho, é educado com as pessoas. E eu quero aproveitar aqui, meus irmãos, dar um conselho aos amados. Quando você estiver conversando, quando você perceber que alguém está conversando com outra pessoa, não chega logo e interrompe o assunto. Peça licença primeiro, para depois você conversar. Porque às vezes, por termos intimidade com alguém, está aqui o pastorzão conversando com a sua gata, né, batendo papo. Ei, pastor! Não, meus irmãos, licença, irmã Kézia, eu posso ter uma palavrinha aqui com o pastor? Mas a gente nem percebe o que fazemos. Quem ama a Deus é educado, e a educação faz com que as pessoas se sintam bem. É ou não é verdade, meus irmãos? Que coisa linda, o projeto Lídia, indo na rua buscar os irmãos com guarda-chuva. Meus irmãos, isso né, Juliana? Isso é top, isso é maravilhoso. Eu vi ali o diácono Walter, né, que estava com guarda-chuva, e chegou a missionária, né, os meninos estavam atendendo outras pessoas. Aí de repente o diácono Walter oferece o guarda-chuva, a missionária fala, não, deixa eu pegar no seu braço. A missionária lá pegou no braço do diácono Walter, subiram as escadas. Mas tem hora que a gente fica olhando para o irmão subir a escada, e vê, aí fica naquela expectativa para ver se vai subir. Vai lá e ajuda, meu irmão. Se a gente percebe que tem dificuldade, vamos lá e ajudar. Mas às vezes nós estamos tão preocupados conosco, que esquecemos de demonstrar amor pelas pessoas, numa simples e humilde educação. Isso não é apenas aqui. Isso não é apenas aqui. É em todo lugar. Gaio demonstrava amor. Outra atitude que Gaio tinha, ele era um cooperador na obra. Não ficava apenas as coisas, olhando as coisas acontecerem, e ficava olhando, vou deixar os outros fazerem. Ele cooperava com a obra. Vamos ver? Verso 6 e verso 8. Verso 6. Parte B. Você fará bem caminhando em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Verso 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. O que João está dizendo para Gaio? Gaio, vamos contribuir, vamos colaborar com o avanço desses irmãos. Meus amados, sabe qual é a pior coisa na igreja? É a indiferença. Eu lembro um dia que quando o presbítero Fábio, falando sobre Sodoma e Gomorra, não sei se ele vai lembrar disso, que ele falou uma coisa muito certa. O que realmente gerou destruição em Sodoma e Gomorra? Foi só a promiscuidade? As orgias? Não, a indiferença. Quando as pessoas estavam indiferentes, não colaboravam, não contribuíam. Às vezes são aquelas pessoas que ficam olhando as coisas acontecerem, mas não tomam uma atitude. Certo presbítero chegou para mim e falou assim, pastor, olha, a igreja precisa comprar isso e aquilo. Eu disse, meu presbítero, vamos orar para que Deus dê às pessoas. Vamos orar para que o Senhor abençoe as pessoas, para que elas tenham oportunidade de contribuir.
com o que Deus tem dado para elas? Porque às vezes nós queremos ver a igreja crescendo com a cooperação dos outros, mas não com a minha. E o pior de tudo, sabe o que é? Que eu me infiltro no negócio, Caio, né? Sabe aquela pessoa que finge estar fazendo tudo, mas na verdade está fazendo nada? Já viu essa pessoa? Que vê as outras trabalhando, vai ali, está no lugar, aí vai para outro lugar, só conversa, mas não pega nem um papel para limpar a mesa. Mas parece que está trabalhando, mas não está. Irmã Maria que sofre isso na cozinha, né, irmã Maria? Às vezes vem um monte de gente de fora, né, quer ajudar, aí fica lá, mais conversa do que trabalha. Eu lembro na época quando a gente pegava o caminhão aqui da igreja e levávamos as coisas lá para o Manaim, quando o Manaim ainda não tinha a estrutura que hoje tem, né? Quando até mesmo começou a comprar, né, Afonso, as coisas, panelas, e diminuiu um pouco a nossa saída aqui de caminhão para o Manaim. Aí eu lembro que alguns jovens queriam trabalhar. Aí estava lá o pastor Andrezinho, até pastor Samuel. Aí tinha uns abençoados que ficavam conversando, olhando para a nossa cara. Eu falei, infeliz. Na segunda vez, sabe o que começamos a fazer? Ô pastor, eu quero ir. Vai não. Fica orando. Fica orando que é melhor. Porque a pior coisa que tem, meus irmãos, é quando você está trabalhando e precisa de ajuda. Por que não pede? Porque eu acho que isso deveria ser algo proativo de alguém. A gente deveria ser proativo, meus irmãos. Se a gente está olhando a pessoa trabalhando, está suando, ô meu irmão, tudo bem, chega aqui. A pessoa, não, eu estou chegando. Aí só fica olhando de longe. É melhor que não esteja, porque isso desestimula. Isso desanima. A pessoa trabalhando e está lá. O gerente da obra olhando para a cara dos outros. E conversando, falando sobre tudo, menos trabalho. Meus amados, Gaio foi orientado por João, coopere, Gaio. Coopere. Esses missionários, esses estrangeiros, estão pregando a palavra, coopere, faça de tudo para que o evangelho alcance o maior número de pessoas, coopere. E às vezes, nós temos mais pessoas que nos dizem o que fazer, mas não fazem nada. Quem é cheio do Espírito Santo, não quer ficar fora da obra não, quer participar dentro dela. Quem é cheio do Espírito Santo, eu falei isso até lá na igreja do pastor Orlando, que tinha uma irmã, graças a Deus ela não fala mais comigo sobre isso, que ela contava quantas vezes, meus irmãos, todo culto ela contava quantas vezes eu bati o pé no chão aqui na igreja, que eu tinha mania de ficar sentado, não sei se os irmãos já perceberam, e ficar assim com o pé, não é agonia não, é jeito, aí se irmão parar de pensar para que eu parei com os pés agora, porque a irmã vinha mais para a igreja olhar quantas batidas tinha do pé e esquecia da palavra de Deus. Mas você acredita que tem pessoas que são assim? Não colaboram, não cooperam. Chega para o departamento de família, não estou gostando disso não, mas não coopera. Chega para o departamento de mídia, acha que tem que fazer assim, Caleb. Caleb, eu acho que aqui. Mas não tira um centavo no bolso para ajudar, mas quer dar palpite. Chega no departamento das mulheres, mas manda assim, olha, tem que melhorar. Mas não ora, não faz nada, fica o dia inteiro dentro de casa, vendo novela, e quando chega, só quer dar palpite e não quer contribuir. Meu irmão, isso não é coisa de Deus não. Isso não é coisa de Deus não, meu irmão. O Senhor não nos chamou para ficar apenas contemplando, o Senhor nos chamou para o trabalho também. O Senhor não nos chamou para ficar observando o que é temporal, o que é vão. O Senhor nos chamou para uma obra. E essa obra precisa ser executada com eficiência, com excelência. E João fala, Gaio, coopere com esses irmãos, Gaio. Não impeça eles não. Ajude-os, incentive-os. Faça com que eles e sejam motivados pelas suas palavras a caminharem. Eu fico pensando, meus irmãos, na hora do Senhor é assim. Nós não devemos deixar de observar as coisas que estão erradas. Não, nós devemos observar as coisas que estão erradas. Mas se eu quero observar e quero falar, eu devo estar em prontidão para ajudar.
Porque é muito fácil ficar falando. Ver as coisas acontecendo. Ver as coisas agindo e eu lá parado, olhando. Sem nenhum comprometimento, indiferente. Estou nem aí, nem orar eu oro. Gaio é o exemplo de que quando vê a obra do Senhor, não será eu que vai impedir. Eu vou estar nessa batalha. Por que eu digo isso? Porque Diótrefes é o exemplo que nós não devemos seguir. Olha só o que está escrito nos versos 9 ao verso de número 11. Verso 9: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. O que está cheio de Diótrefes, meus irmãos, é o joio revelado. Diótrefes é o bode assumido. Porque tem uns bodezinhos que são ninjas ainda, né? Estão ali, são invisíveis. O joio também é invisível, meus irmãos. Por isso que somente Deus é quem tem o poder de discernir quem é joio e quem é trigo no meio da igreja. Apesar que as ações, as atitudes, o testemunho revelam quem são as pessoas. Mas Diótrefes é assumido. O camarada, meus irmãos, primeiro que ele começa querendo ser o maior. Síndrome de Lúcifer, querer ser alguma coisa. Ele é o caba, quer ter primazia. O que é isso? Quer ser o primeiro. Quer ser ovacionado. Ele usa o cargo para dizer, eu quero ter privilégios. Eu quero ser o cara da igreja. Se eu não for, ninguém é. Sem mim nada fareis. Sem mim nada podeis fazer. Jesus, fica aí, porque quem vai te dar o conselho sou eu, porque o Senhor não tem nada para me dar conselho. Espírito Santo, você não sabe de nada, inocente. É aquele que diz para o Espírito Santo como fazer. É aquele que se acha Deus, quer ter primazia, só ele vale, só o conselho dele é que vale. E sabe o que é o pior de tudo, meus irmãos? Não coopera em nada. Na verdade, ele expulsa os irmãos da igreja. Por quê? Porque ele dissemina malícia na igreja. Verso de número 10, olha só o que está escrito aí. Por isso, quando eu for aí, eu vou fazer com que ele se lembre das obras que ele pratica, porque ele profere contra nós palavras caluniosas. Ele é um cabo maledicente, é um camarada que fala mal. E o pior de tudo, meus irmãos, é aquele que Deus abomina. É pior de tudo não, que bom. Deus abomina quem gera contenda. É uma pessoa que fica muitas vezes na surdina, falando coisas contra a igreja e disseminando no corpo de Cristo divisão. Em vez de ele agregar pessoas na igreja, ele expulsa pessoas da igreja. Meus irmãos, quantas vezes, pelas nossas atitudes, temos desanimado outras pessoas a trabalharem? Quantas vezes? Quantas vezes as nossas palavras desestimulam, na verdade, o coração de alguém que deseja? Meus queridos, não sejamos como Diótrefes, que fica ali, quer ser o cara, é aquele que quer elogio, é aquele que quer ser visto, mas não contribui, porque ele dissemina malícias, ele comete um pecado abominável aos olhos do Senhor, como diz em Provérbios 6. Diótrefes, meus irmãos, era aquele que gostava de humilhar as pessoas, é aquele que gostava, sabe, de pisar nas pessoas. Meus queridos, não façamos isso. Eu não digo apenas aqui na igreja não, eu estou dizendo em todo o contexto da nossa vida. Quer ser na igreja, quer ser em casa, quer ser no trabalho, quer ser na faculdade. Porque isso
Quem faz é o inimigo das nossas almas. Diótrefes é aquele que é o exterminador de comunhão na igreja. Olha aqui só o que está escrito no verso 10, parte B. Ele impede, não satisfeito, ele não recebe os irmãos, impede os que querem receber e expulsa. Aí aqueles irmãos que querem receber bem os outros, querem tratar bem os outros, fala, não, meu irmão, faça isso não, olha, deixa esse camarada para lá, perca tempo não. Graças a Deus, meus amados, que essa igreja aqui, quando chegam os irmãos que há muito tempo vêm na igreja, não soltam aquela piadinha, eita meu irmão, parece que tá desviado, é? É a pior coisa que tem. A pessoa há muito tempo não vem na igreja, a gente não sabe qual o contexto que a pessoa não veio na igreja, aí quando a pessoa chega nele, eita minha irmã, estava afastada, é? Estava no Parque do Povo, né? Eu sei que você não estava no Parque do Povo, não. E em vez de agregar na igreja, faz o quê? Sai para cá. É gente que não quer ter trabalho com pessoas, que não quer ter paciência, é melhor expulsar. Não é assim? Não, meus irmãos. Quem ama a Deus vai querer tratar as pessoas. Quem ama o Senhor, por mais difícil que seja essa pessoa, quer ver ela bem. E isso, pastor, mas isso é coisa apenas para os pastores. Não, meus irmãos, isso não é coisa só minha, do pastor Moisés, não. Isso não é apenas atribuição dos presbíteros da igreja, não. Isso não é apenas atribuição dos diáconos, da liderança, não. Toda igreja. Ele era um exterminador de comunhão. Era aquele igual o Senhor Jesus Cristo falou, não entra no céu e não deixa também ninguém mais entrar. Quem somos nós no meio de tudo isso? Aí João termina dizendo o seguinte, verso de número 11. Irmãos, amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. A ideia de jamais aqui, o sentido dessa palavra é nunca recebeu a Deus. Ou, se a gente puder aqui melhorar ainda um pouco mais o entendimento, nunca confessou, nunca nasceu de novo, porque esse é o contexto da carta de João, sobre os nascidos de Deus. Nunca viu, jamais viu, se passa de cristão, mas não é, nunca confessou Jesus Cristo de verdade. O Espírito Santo nunca o selou, porque nunca confessou os pecados e abandonou. Está na igreja por tradição, por costume, ou porque às vezes se acostumou de estar tantos anos na igreja que nunca confessou Jesus, batizou por batizar, frequenta por frequentar, não está nem aí, nunca viu a Deus. E não esqueça que quem não viu a Deus no sentido de confessá-lo, o dia que Jesus voltar, não sobe, fica bonitinho para aguardar o juízo final, para lá no lago de fogo entrar, bem bonitinho, queimadinho. Vai ficar uma beleza. Vai ficar lindo, meu irmão. Lá ele pode destilar todo tipo de sentimento. Lá ele pode fazer o que for de primazia. Não vamos imitar o que é mal. Se você, meu amado irmão, ver alguém fofocando, não imite. Irmão, vai falar com fulano. Se você ouvir a boca de alguém dizendo, meu irmão, não mexe com fulano não, olha, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a vida de fulano, não dê parte de nada, porque senão estaremos exaltando o sentimento de Diótrefes. Precisamos ter comunhão, meus irmãos. Aí no dia da ceia estamos aqui na maior cara de pau, ceando. E o nosso coração, pastor, desprezando, não trabalhando direito para Jesus. E sabe o que é o pior de tudo? Que a gente ainda usa esse argumento. Pastor, quando eu estou falando,
Não é que estou sendo fofoqueiro, eu apenas estou argumentando. Mas se a outra pessoa falar mal, é fofoqueiro, mas você não é. Nós não devemos imitar o que é mal. Seja educado com as pessoas. Seja amável nas suas palavras. Nós não somos Deus. O Senhor nos chama para corrigir, sim, para disciplinar, sim, amor. Mas não somos Deus para mudar a vida de ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Não vamos tomar o lugar que não é nos devido. Que não é nos devido. O Senhor não nos deu, o Senhor não nos autorizou a ser Deus, porque nós não somos. Mas sejamos como Gaio, que amam, que acolhe, que coopera. São dessas pessoas que a igreja precisa a todo instante. E o que a gente vai fazer com Diótrefes, pastor? Orar por ele e amar também. Porque João não pede para Gaio desprezar Diótrefes. João não pede para expulsar Diótrefes da igreja. João fala, eu vou ter com ele, fica tranquilo que eu vou lembrá-lo o que está falando, o que ele está fazendo. Mas vamos orar para que os Diótrefes confessam Jesus Cristo como Salvador, se arrependam para alcançar a misericórdia. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Vamos colocar em pé. Eu quero perguntar uma coisa à igreja. Quantos querem que a igreja continue crescendo? Levanta as suas mãos. Quantos aqui querem que os departamentos da nossa igreja cresçam? Levanta as suas mãos. Quantos aqui querem que essa igreja, se for necessário, não sei se é possível, a gente tem que construir uma galeria, porque esse templo não cabe de pessoas para a glória de Deus? Eu quero. Quantos querem mais pastores nessa igreja? Eu oro, pastor Moisés, que não seja apenas eu e o Senhor aqui, mas que o Senhor nos conceda muito mais pastores. Não apenas para as congregações, mas para pastorear o rebanho dele. Isso eu desejo, meus irmãos. Eu tenho orado muito para Deus, por esse rapaz aqui, ó. Os irmãos sabem que isso não é escondido. Mas eu oro para o Senhor Deus levar pastor Moisés para todas as nações, para ser um representante dos congregacionais. Você também vai orar comigo nesse sentido? Já era, pastorzão, já era. Já era. Por quê, meus irmãos? Porque isso é bom, a gente vê, pastor, o crescimento, né? Gaio e Demétria. Meus irmãos, como eu fico feliz quando os nossos presbíteros são chamados para pregar em outras igrejas. Os diáconos, quando saem, né, para dar auxílio às nossas congregações. Meus irmãos, como quando eu vejo os departamentos da igreja crescendo, trabalhando, desenvolvendo. Aí tem hora que Luana olha para mim e fala assim, ei rapaz, o negócio tá com muito trabalho na igreja. Eu falei assim, meu amor, que coisa maravilhosa. Eu quero que mais que cresça mesmo, meus irmãos. Porque cabelo já não vai cair mais na minha cabeça. Só do pastorzão aqui. Mas vai ter cabelo branco. A abertura em Guadalajara, meus irmãos. Os irmãos não têm ideia o que passa na minha cabeça em relação a missões. Eu fico pedindo, Senhor, freia minha mente. Freia minha mente. Por isso que eu tenho pedido ao Senhor, enriqueça essa igreja, Jesus. Enche o bolso desse povo de riqueza. Mas não é para ficar orgulhoso não, meu irmão. É para que quando ele fala, olha, estamos precisando de tantos mil. Um chega, pode deixar, pastor, que eu abençoo. Eu peço ao Senhor todas as noites, Senhor, dá riqueza para essa igreja. Mas eu tenho a consciência que nem todos receberão essa riqueza. Mas eu peço ao Senhor, manda riqueza. Eu peço ao Senhor, meus irmãos, para que essa igreja, os membros dessa igreja, estejam em vários lugares, em todos os lugares. Eu estou orando para a irmã Flávia ser uma desembargadora. Eu oro, tem que estar lá mesmo, irmã Flávia. Eu oro para a gente estar no STF. Tem um que chegou aqui advogado e falou assim, foi Raicinha, né? Ó, vai ser ministro do STF. Que isso, pastor? Tem que ser, meu irmão. Professores universitários, não, presbítero Demétrio, presbítero Fábio. Tem que estar lá mesmo, meu irmão.
acreditar. Eu oro ao Senhor que cristãos sejam garis, sejam secretárias, sejam médicas, donos de farmácias, sejam bons trabalhadores, bons autônomos. Meus irmãos, o corpo de Cristo precisa estar em todos os lugares, o qual o Senhor aprova que sejamos. Para quê? Apenas para dizer que somos alguns? Não, mas para que possamos ser exemplos de Cristo Jesus, assim como Gaio foi. Seja exemplo, seja o melhor. Porque se não for assim, Gaio nem Demétrio vamos ser Diótrefes. Mas eu acho que todo mundo aqui quer ser Gaio ou Demétrio. Quer ou não quer ser? Então testemunhe o Evangelho. Ame as pessoas, coopere com o avanço e seja cheio do Espírito Santo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero. Olha o que você está cantando. Eu quero. Senhor, enche-nos, ó Deus, a cada dia mais com teu Espírito. Que sejamos testemunhas, pessoas amorosas umas com as outras, cooperadoras, pessoas, ó Deus, que amem o teu Evangelho, amem o Deus do Evangelho. E ao amar o Senhor, saberemos como amar as pessoas, como tratá-las, como cuidar. Saberemos até mesmo quando, no momento certo, exortá-las, Senhor, em relação à conduta, em relação ao pecado. Senhor, que haja um crescimento, não um crescimento humano, no sentido de que estamos preocupados em encher as cadeiras deste banco, mas que o acréscimo nessa igreja seja dos salvos que o Senhor trará também. E cremos, ó Pai, que o pior dos pecadores, quando o Senhor encontra-o e o tira das trevas, ele pode ser o que for para o mundo, mas quando o Senhor muda de verdade, e ninguém pode arrebatá-la da sua mão, Senhor. Ó Deus, que preguemos, anunciemos o teu Evangelho, que possamos, ó Pai, ser bênçãos, cheios de ti. E se alguém, Senhor, vier proferir alguma calúnia contra nós, que sejam assim como os discípulos foram, Senhor. Foram perseguidos não porque eram maus, não porque, Senhor, eram totalmente pessoas iníquas, mas elas foram perseguidas porque te amavam, Jesus Cristo. Eram perseguidas, caluniadas, porque amavam o Senhor. Se porventura, Senhor, houver alguma calúnia em nosso respeito, que seja porque somos servos do Senhor, porque na verdade isso não é uma calúnia, é um privilégio. As pessoas, ó Deus, nos confundir com Jesus Cristo. Ó Deus, nos ajude e nos faça crescer. E mais uma vez eu te peço, Senhor, enriqueça essa igreja com bens materiais, para que sejam servas do Senhor naquilo que o Senhor tem dado, mordomas. Enriqueça, Senhor, a nossa alma, que haja em nós, ó Deus, emoções ricas do teu Evangelho, da tua palavra do Senhor, que sejamos ricas de alegria, que sejamos ricas em amor, não ricas, ó Deus, em amargura, em tristeza, aonde que a boca só fala o que é mal, uma boca, Senhor, que só murmura. Não, nós não queremos ser ricos nisso, queremos ser ricos em palavras divinas, em palavras do Senhor.
Espiritualmente, ó Deus, queremos estar firmados em Ti, ó Jesus Cristo. Queremos, ó Pai, em todo instante amá-lo, desejá-lo, buscá-lo intensamente, fervorosamente. Que nos agarremos com o Senhor e vivamos uma vida segundo o Teu Evangelho e os Teus propósitos. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Então Gaio e Demétrio sejam bênção para a igreja, no nome santo de Jesus Cristo.